É uma alegria muito grande estar aqui novamente com vocês para a gente compartilhar saberes em torno sim, da arte culinária, tá certo? E vamos direto ao assunto. Olha, como a proposta do nosso tema é se você já comeu carne coberta, tá certo? Então eu estou aqui com alguns pedaços de frango, de peito de frango que estava na geladeira. Isso eu preparei anteriormente e não comi tudo, então ficou lá na geladeira. E agora eu resolvi, através dessa receita, que aqui no Ceará a minha mãe me ensinou, chamaram de carne coberta, a gente vai dar uma repaginada, digamos assim, nessa carne, tá certo? Uma nova forma de levar à mesa uma coisa gostosa que não se parece com aquilo que eu comi ontem. A minha mãe costuma fazer isso a cada domingo. A janta, normalmente, aqui e acolá, nós temos assim essa carne coberta com a sobra do almoço. E vamos lá ao passo a passo dessa receita, tá certo? Não quero tomar o precioso tempo de vocês. Então, nós vamos precisar, de acordo com a quantidade de ovos, né? Eu tenho aqui um, porque é pouca carne e é para poucas pessoas. Então, nós temos aqui o ovo, que não precisa, digamos assim, fazer aquela... Minha mãe faz aquela batida, bate, mas aí ficou um pedacinho aqui da casca. Então, a gente eu só faço dar essa mexida, certo? Para misturar, né, a clara com a gema, né, para ficar assim. Depois a gente acrescenta um pouquinho de sal, lembrando que ali a carne já foi cozida, então já tem o sal, é só um pouquinho, né, E aqui acolá você pode também acrescentar, mas não talvez seja necessário, o amido de milho, pouca coisa, tá certo? Pouca coisa, aquilo que a gente chama de maisena, para dar um pouquinho assim mais de consistência. Então eu vou só colocar um pouquinho, não muito, tá vendo? Para um ovo, digamos assim, eu coloquei aqui aproximadamente 2 colheres de chá, né? Assim, do amido de milho, né? Aquilo que a gente conhece, que ficou como no popular da gente, conhecido como a maisena, né? Que é feita a partir do milho branco, né? E pra gente, às vezes demora um pouquinho assim a misturar, tá certo? Mas rapidinho já estará pronto aqui. E o que a gente vai colocar aqui como, digamos assim, outro ingrediente? Já coloquei o ovo, um pouquinho do amido de milho e agora, minha mãe, eu também gosto de fazer o cheiro verde, o coentro, tá certo? Aí você pega essa parte, digamos assim, mais das folhas, né? O talo, às vezes você pode aproveitar para outra coisa, colocar no feijão, né? E aí é só lembrando, essas receitas que eu vou ensinando para vocês, todas são feitas assim dentro de uma rapidez, porque elas são preparadas dentro do contexto de trabalho, né? Eu estou aqui no intervalo do trabalho e vou preparar, já preparei os outros ingredientes, né? Os outros pratos, digamos assim, do almoço. E aí eu vou compartilhar com o pessoal a mistura, né? Como a gente diz aqui no Ceará, aquilo que vai acompanhar o meu tradicional feijão com arroz do dia a dia, né? Do dia a dia da semana. Então a gente já preparamos aqui, já colocamos. Eu vou acrescentar um pouquinho só, porque aqui tem pimenta do reino e também tem o alho. Mas não é obrigado, você também pode colocar orégano se quiser, mas também já tem um cheiro verde, então é bom cada sabor ter a sua vez, né? A sua participação. Então um pouquinho aqui tem o alho e também tem a pimenta do reino. Então aqui já está pronto, digamos assim, para a gente agora simplesmente, veja como é fácil, simplesmente a gente agora vai só adicionar aqui os pedaços, não coloquei todo, né? Os pedaços lá do frango e aí a gente vai fritar rapidinho para vocês, tá certo? Veja como é fácil. Então você pode reaproveitar aquilo que estava na geladeira, evidentemente bem conservado, e você pode dar uma nova configuração, digamos, a essa carne que estava ali, às vezes ociosa. Então a gente vai para a fritura e a gente volta para a mesa, para a gente
apresentar para vocês como é que fica a nossa carne coberta. Bem, pessoal, estamos aqui de volta à mesa com a nossa tradicional carne coberta, tá certo? Então, como vocês viram, acompanharam o processo, é de uma rapidez e, sobretudo, de uma gostosura. Você vê a textura, né, que fica assim depois que passa pelaquela rápida fritura. Então, eu convido você a degustar comigo este almoço de quarta-feira, tá certo? Sem muita solenidade, sem muita festa, mas o cotidiano exige de nós comer sempre bem, para a gente ter saúde e enfrentar as batalhas do dia a dia com toda a energia, tá certo? Então, obrigado por nos acompanhar e daqui a pouco a gente volta com outro conteúdo, sempre assim com receita rapidinha de se fazer, dentro desse contexto de trabalho e de vida contemporânea moderna, tá certo? Então, um forte abraço e até o nosso próximo conteúdo.